Nossas mãos, mulheres vitoriosas, juntamente com os homens de honra e todos presentes no templo. Nossas mãos são para abençoar, amém? Então, vamos estender as mãos para a ministrante desta noite. Senhor Jesus, toda autoridade espiritual está sobre a vida da nossa irmã Josimar. Use-a como canal de bênção para nossas vidas. O Senhor é um Deus que fala, já falou e continua falando com o teu povo. Então, que a tua palavra ministrada nesta noite venha tocar os nossos corações e agora entregamos os nossos ouvidos. Entregamos, Senhor, a nossa mente, todo o nosso entendimento ao Senhor, para que o Espírito Santo tenha liberdade de fazer o teu trabalho, de convencer-nos aonde devemos ser tratados. Abençoe com toda sorte de bênção a tua igreja e a tua filha, que o Senhor use como um canal, boca de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa Deus te usar, filha. Vê se esse microfone está funcionando. Graça e paz. Glória e paz, boa noite, gente. Podem se sentar? Antes de entrar na mensagem dessa noite, eu quero trazer aqui algumas informações. Vocês receberam aí na porta, né? Esse mimo de Outubro Rosa. O amor por si mesmo é o primeiro passo para a prevenção. Então, nós estamos em outubro e é o mês onde a campanha do Outubro Rosa tem uma maior notoriedade, né? A campanha de prevenção, de conscientização acerca do câncer de mama. E o objetivo dessa campanha é compartilhar informação, promover conscientização sobre a doença e proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento. Muito se fala, né, sobre o autoexame e é parte fundamental para o diagnóstico precoce e é recomendado para todas as mulheres acima de 20 anos e deve ser feito ao menos uma vez por mês. E, ao identificar qualquer tipo de alteração, é muito importante que procure um médico para que venha identificar, tratar. E isso não se aplica só às mulheres, né? Homens também têm câncer de mama, claro que em um menor percentual, mas também aos homens. Mas os homens também são acometidos por outras, né, enfermidades, então é importante que todos nós, como templo do Espírito Santo, venhamos ter uma atenção à nossa saúde completa. Cuidamos do espiritual, mas nós também temos que cuidar do nosso físico. Então, é só uma informação aqui nessa noite. Atenção à sua saúde, vamos cuidar do nosso templo, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, amém? Agora vamos entrar na mensagem dessa noite, mas antes, eu convido você a abrir a Bíblia em João 16, 33. João 16. João 16, 33. Diz assim: Eu disse a vocês essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Deus colocou no meu coração já há algum tempo essa palavra. E aí, no começo dessa semana, eu falei, meu Deus, como eu tenho que tratar esse assunto, como falar, que título dar essa mensagem. E Deus colocou no meu coração glória e sofrimento. Então, nós lemos aqui, nesse mundo tereis aflições. Quando a gente fala sobre aflições, situações difíceis, e a gente pensa nos apóstolos,
Qual o primeiro apóstolo que vem à sua mente? A minha é Paulo. Inclusive, ontem, a pastora Jana Dark, né, na ministração aqui no culto de Ceia do Senhor, comentou um pouco sobre Paulo, né, trazendo informações importantes, e eu achei muito legal a conexão com a mensagem que Deus tinha trazido ao meu coração para trazer aqui nessa noite. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre Paulo, né? Ela até comentou, Paulo, na verdade, nasceu como Saulo, alguém que perseguia os cristãos. Ela até comentou, né? Era alguém de notoriedade, um soldado, alguém que perseguia e contribuía, concordava com a morte dos cristãos. Então, ele era um perseguidor. E lá em Atos 9, conta um pouco sobre como foi essa transformação de uma pessoa que era um perseguidor para alguém que se transformou em alguém, assim, um homem abençoado demais, um discípulo, um discipulador, alguém que nos deixou tantos ensinamentos, e quantos livros nós temos, né, na Bíblia, que foram escritos por Paulo. Então, lá conta, vamos abrir Atos 9? Como que foi esse momento onde ele deixou a sua vida de perseguidor para se tornar alguém perseguido? Atos 9. Nós vamos começar no versículo 3. Atos 9, versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, só um adendo aqui, ele estava indo para Damasco, né, para contribuir ali com a prisão, né, do povo de Deus. Então, enquanto ele estava indo para Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo depois, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Vamos parar aqui no versículo 20. Então, um homem perseguidor teve um encontro com Jesus. Cristo apareceu para ele ali no caminho, enquanto ele estava indo fazer o mal para o povo de Deus. Cristo encontrou ele no caminho, parou, e ali naquele momento a vida dele foi transformada.
E eu acho incrível que durante todo o texto nós temos ali palavras que nos dão o entendimento de que foi uma coisa rápida. A gente está falando aqui de dias. Ele encontrou com Jesus ali no caminho, na verdade, Jesus encontrou com ele no caminho, e logo depois, durante ali a fala com Jesus, ele já fala, Senhor, já reconhecendo o senhorio de Jesus. Dias depois, ele já passa alguns dias com os discípulos e já passa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Então, em pouco tempo, Saulo teve a vida dele transformada. E o quanto é bom nos encontrar com Jesus, ter momentos sozinho com Deus, ouvir a voz de Deus, ter a oportunidade de ter um arrependimento genuíno, ter a oportunidade de ser transparente, de chorar e de receber o acalento do Espírito Santo. Porque Ele é quem nos acalenta, nos coloca no colo, assim como um pai bondoso e que se importa. Mas ele começou ali, e quando Ananias indagou, Jesus, ele perguntou, mas Saulo, quem eu estou sabendo aqui que está fazendo muita coisa contra o povo de Deus, como assim? E aí, Jesus fala, eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer em meu nome. Então, ele passou por muitos desafios, começando pela incredulidade das pessoas, assim como foi com Ananias. Como assim? Um dia ele está prendendo o povo, no outro dia ele está falando que Jesus é o Filho de Deus? Será que será que não é um profeta que está enganando um povo, um apóstolo que veio, para confundir as pessoas? Imagina a cabeça das pessoas, vendo isso. Mas ele teve um encontro de verdade, um encontro verdadeiro com Deus. E lá em 2 Coríntios, traz um pouco sobre esses desafios, essas lutas e provações que Paulo passou. 2 Coríntios 24. Espera aí que eu não anotei o capítulo. Segundo Coríntios. Aí. Segundo Coríntios 11. Nós vamos ler do 24 ao 31. Segundo Coríntios 11, 24 a 31. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Meu Deus, nós lemos aqui em alguns versículos tanta coisa, Açoites, apedrejamento, naufrágio, misericórdia, gente, é muita coisa. Muita coisa. Perigos em todos os lugares, Aquele dá exemplo do mar, no deserto, no campo, na cidade, fadiga, fome, sede, opressão, muita coisa, muito sofrimento, muitas batalhas, muita coisa que ele teve que enfrentar.
Mas, em todo esse tempo, ele tinha uma missão. Jesus deu uma missão para Paulo: levar a palavra às pessoas, aquelas mesmas pessoas a quem ele perseguia. E assim, ele ia passando por lutas, aflições, momentos difíceis. Mas nós, como filhos de Deus, temos aí semelhanças com Paulo, assim como qualquer filho de Deus. Pessoas que entendem a seriedade, entendem o compromisso, a responsabilidade que nós temos de levar a palavra às pessoas. Nós também enfrentamos desafios, enfrentamos dificuldades, né? Lutas e provações. E, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo. Em nome de Jesus, não como Paulo aqui, né? Apedrejamento, misericórdia. Açoites, misericórdia, Jesus. Mas muitas coisas voltadas aqui para o nosso dia a dia. E nesses momentos, às vezes a gente entra em desespero, às vezes a gente fica, meu Deus, por quê? Como assim? Mas desde o início, Deus já nos traz que nós teríamos lutas e aflições. E não é exclusivo de um ou dois, é para todos nós. Diferentes, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua rotina, da sua família, da sua vida, nós temos lutas e aflições. E eu pensando nisso, aí até me veio assim à mente, falei, nossa, assim, não é uma coisa exclusiva. Então, ao olhar para o outro, que a gente também tem um olhar de amor. Porque às vezes a gente fica, né, nossa, porque na minha vida está acontecendo isso e aquilo outro. Mas será que na vida do outro como é que está? E a gente às vezes só passa direto, né? E o olhar de amor, aquele olhar tão singelo que Jesus nos deu tantos exemplos de olhar com amor, com calma. E nós podemos fazer uma coisa que não tem preço pelas pessoas, que é orar. É o maior presente, é o maior ato que nós podemos fazer por alguém. Orar por aquela pessoa, pela situação, por mais que às vezes a gente não saiba o que é, não entenda a proporção, o tamanho, mas nós podemos orar pelo outro. Então, nesse momento, quando vier o desespero, o medo, no momento da aflição, nós temos que nos aproximar ainda mais de Jesus. Uma vez eu li em algum lugar que se um problema, uma situação te aproxima de Deus, faz você orar mais, ele já cumpriu um grande propósito. Claro que eu não estou romantizando problemas, tá, gente? Mas eu estou falando do objetivo que os problemas têm na nossa vida, porque não tem para onde fugir, né? Não tem para onde ir. Nós temos que pensar que existe alguém que se importa, alguém que tem poder, alguém que quer fazer a diferença na sua vida, e esse alguém é Jesus. Alguém que pode mudar independente da situação. É Jesus. Então, nós precisamos nos aproximar. Está difícil? Vamos orar, pedir a Deus. Às vezes, no momento da dificuldade, a gente nem consegue falar nada, né? Mas Deus entende. A gente simplesmente sentar e chorar nos pés do Senhor, no colo do Senhor. Ele sabe dos nossos pensamentos, o que a gente está precisando, pelo que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando. Ele sabe e Ele se importa. E uma coisa assim, que a gente vê aqui, né, quando a gente lê sobre Paulo, porque ele ia ministrando, ia firmando igrejas, né, ali juntando as pessoas e falando de Jesus, e aquelas pessoas também iam aprendendo e também sendo enviadas. Ele ia vivendo a palavra, mas nesse meio tempo ele ia tendo essas intercorrências, se eu posso descrever dessa forma. E nós também, né? Nós precisamos ir vivendo a palavra de Deus, ir vivendo, ir ensinando o que nós estamos aprendendo, passando pelas intercorrências, mas saindo vitoriosos em nome de Jesus. E uma experiência que eu tive há pouco tempo,
sobre viver a palavra, né? E depois eu até comentei isso com uma pessoa. E a pessoa também teve a mesma experiência. Quando a gente ministra aqui, é incrível. Ou a gente ministra sobre algo que Deus está fazendo na nossa vida, ou depois Deus nos dá a oportunidade de viver aquilo. E isso aconteceu comigo há pouco tempo. Eu ministrei aqui no mês passado sobre cura. E aí, ministrei no domingo. No próprio domingo, as coisas já começaram a ficar meio assim, né? As tribulações e as aflições começaram a aparecer. Rafael começou com garganta inflamada, que eu nem sabia que era garganta inflamada até então. Começou com febre, e aí os pais já ficam assim, né? Ai, meu Deus, de novo, ainda mais criança pequena, né? Que, junto com outras crianças, que vai para a creche, enfim, eu já fiquei, ai, meu Senhor. Aí, beleza, febre, a gente medica, mas aí eu falei, não, gente, eu acabei de sair da igreja, acabei de ministrar sobre cura, não, misericórdia. Aí ele dormiu, eu ajoelhei e falei, Senhor, eu acabei de falar que o Senhor cura. Eu trouxe exemplos, nós temos vários exemplos na Bíblia que o Senhor nos dá, e nós sabemos que é verdade. Curo meu filho, eu não sei o que é, não sei de onde essa febre está saindo, porque criança todo dia está meio catarrenta, né, gente, criança pequena. Falei, Senhor, de onde está saindo isso, de onde está saindo essa febre? E aí, no outro dia, febre ainda. Aí, levei ele na pediatra, aí era garganta inflamada, ouvido inflamado e gripe. Falei, Senhor, misericórdia, tudo ao mesmo tempo, misericórdia, meu Deus. E eu, há pouco tempo, minha função nova no trabalho, então a gente tem que ficar, né, equilibrando as coisas. E eu assim, meu Senhor, tem que trabalhar, vou mandar menino com febre para a creche, vou fazer o quê? Mas, graças a Deus, a gente tem os apoios, né, que Deus nos dá. Mas, nessa semana, o meu apoio também estava doente, que é minha mãe. Minha mãe é meu apoio sempre, né? Ai, meu Deus, não dá para levar Rafael para a creche? Minha mãe. É meu socorro. Graças a Deus pela vida dela. Mas minha mãe também estava doente, gente. Minha mãe pegou uma gripe, uma sinusite brava. E quem conhece ela sabe que ela é dura na queda. Ela, assim, se ela espirra hoje, amanhã ela já está 100%. Mas isso pegou ela de uma forma que ela ficou uma semana tossindo e mal de não levantar. E minha mãe não é assim, gente. Então, era Rafael aqui, minha mãe em casa, né, na casa dela, também passando mal e numa situação assim, que estava me assustando por conhecer ela. E aí ela foi ao médico, voltou para casa, mas continuou passando mal, vários dias. Aí chegou o dia do Geavite. Na hora do Geavite, Rafael começou a ter calafrio, gente. Calafrios. E ele também é uma criança que, ano passado, ele ficou internado. No hospital, ele ficava dançando, pela graça de Deus. Então, ele não fica prostrado assim. E aí, ele ficou prostrado também, não estava levantando, com calafrios. Estava dando a hora do Geavite, eu tive que desmarcar. Remarcar, na verdade, né? Gente, não vou conseguir, Rafael está aqui, né, passando muito mal e tudo mais. Aí, os anfitriões que nos recebem, né, falou assim, a gente também está passando mal. Eu falei, meu Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia, o que está acontecendo, né? E aí, nós tivemos Geavite na terça-feira, remarcamos para sexta-feira, e nós temos um outro Geavite que é quinta-feira, né, em outra casa, que é na casa da minha mãe, que estava passando mal. E ela tinha acabado de chegar da UPA. Falei, mãe, dá para a gente fazer Geavite? Dá. Mesmo do jeito que ela estava, dá. Aí fomos. Mas os outros participantes, não, que a gente está passando mal. Eu falei, ah, não, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, misericórdia. E aí, orando, pedindo ao Senhor, e aí ficamos eu, minha mãe, Messias, minha irmã, lá no Geavite da minha mãe. E aí eu falei, não, mãe, me dá o óleo aqui, vamos ungir todo mundo, misericórdia, essa enfermidade tem que sair. E aí continuamos e tudo mais, fizemos o Geavite, chegou na sexta-feira, que era o dia do outro Geavite, não, a gente ainda está passando mal. Eu falei, meu Senhor, misericórdia. Então, não tivemos Geavite. E aí, graças a Deus, Rafael melhorou, mas minha mãe ainda estava passando mal, mesmo já tendo ido ao médico.
E aí, aquilo começou a mexer muito comigo. Porque eu falei assim, Senhor, misericórdia. Eu ministrei, na outra semana parece que assim, sabe? Tudo aconteceu. E aí a gente vai pedir socorro para quem, gente? Nossos pastores. Glória a Deus pela vida deles, a gente tem que orar muito por eles. E aí eu cheguei, aproveitei ali um momentinho, falei, pastores, misericórdia, me ajuda aqui, que eu preciso entender o que está acontecendo. Porque eu ministrei no domingo, no próprio domingo as coisas começaram a ficar todas difíceis. O que está acontecendo? Eu preciso da ajuda de vocês para entender. E aí eles, com todo amor e carinho, conversaram comigo. Não, Jucimara, olha, existem situações, né, que nos oportunizam colocar o que nós ministramos em prática. Falei, não, mas eu não esmoreci em nenhum momento. Eu fui reproduzindo na minha casa, no Giavite, aquilo que eu falei no templo. Eu não... E aí eles me acalentaram, né? E eu continuei orando. Chegou na segunda-feira, minha mãe ainda estava passando mal, gente. E aí minha irmã me ligou, falou que ela estava passando mal e tudo mais. Eu falei, não, já chega, chega. Aí eu falei assim, vou lá na casa da minha mãe. Mas por um instante, sabe, quando a carne começa, eu falei, Senhor, misericórdia. Minha mãe não é assim, ela não fica assim, já tem 2 semanas. Mas aí Deus me trouxe à mente tudo aquilo que eu falei aqui. E eu fui sair de casa com um propósito. Cheguei lá na casa da minha mãe, falei, mãe, me dá o óleo. Peguei o óleo e aí eu falei aquilo que eu, sabe, tinha entendido disso tudo. Falei com o Messias e com a minha irmã que estava lá. Falei, olha só, gente, Deus nos oportuniza a viver aquilo que ministramos. Então, chegou a hora da gente viver isso. Eu falei que Jesus cura, Jesus restaura, Jesus pode curar independente do tipo de enfermidade. E Ele vai curar a senhora agora, falei com minha mãe. Porque ela já estava começando a sentir outras coisas, dor no peito. Falei, Senhor, que enfermidade é essa, misericórdia? E aí peguei o óleo, ungi minha mãe e pedi, falei com o Messias e com minha irmã, vamos levantar um clamor, porque essa enfermidade não pode ficar aqui. E pela honra e glória do Senhor, no outro dia de manhã, minha mãe já estava fazendo tudo que ela faz no dia a dia dela, super ativa e seguindo, mas para a honra e glória do Senhor, porque nós acreditamos, nós reafirmamos aquilo que nós ministramos. Então, nós que temos Giavite, que participamos de Giavite, que ministramos, nós precisamos viver aquilo que nós falamos. E Deus nos oportuniza isso. E isso é lindo, porque gera testemunho. Apesar de não ser fácil, né, gente? É difícil, as coisas doem, a gente chora. Eu sou chorosa, hoje eu estou quase chorando. A gente chora, mas a gente precisa perseverar e relembrar, rememorar, falar versículos, sabe? Decorar versículos que nos trazem à mente quem nós somos filhos de Deus, quem Deus é, que é o nosso Pai, que se importa e que quer que nós sejamos mais que vencedores. Então, nós precisamos viver. Há algum tempo, eu não me lembro exatamente quem foi, eu acho que foi o pastor Robson que falou, né, que nós precisamos ter a teoria, mas precisamos ter uma excelente prática. Não foi exatamente essas palavras, mas é exatamente isso. Precisamos, sim, ter a teoria, mas precisamos praticar aquilo que estamos ministrando. Então, Deus nos oportuniza, né, ter essas experiências. Então, precisamos aplicar o que estamos aprendendo e nos apegar a Deus no momento de sofrimento, porque nele nós temos abrigo. Tomar posse de todas as promessas. Gente, quantas promessas nós temos na Bíblia? Inúmeras. E todas, Ele está sempre com a gente, prometendo que vai continuar com a gente. Nós vamos passar por dificuldades e por aflições, mas que Ele vai estar com a gente.
mesmo nos momentos de dores, tentações, provações, aflições, mas nós temos a mão de Deus sobre nós, o cuidado de Deus sobre nós, a misericórdia, né? A Bíblia fala que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. E é por isso que nós não somos consumidos, porque nós precisamos, somos totalmente dependentes da graça, da misericórdia do Senhor. Nós falamos aqui de Paulo, mas nós temos um exemplo que é o de Jesus. A pastora Gina Dark também comentou. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que passou por sofrimentos e dores que a gente não consegue imaginar, para que nós tivéssemos vida. Ele foi negado, traído, carregou uma cruz pesada, teve o seu corpo pregado na cruz, suou sangue. Ele morreu. Mas o mais importante que eu quero trazer aqui nessa noite é que ele venceu o mundo. E com ele no governo das nossas vidas, nós também venceremos. Não tem tamanho de dificuldade, não tem tamanho de aflição, não tem tamanho de problema. Com Jesus no governo das nossas vidas, o melhor vai acontecer. Nós também venceremos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, se você estiver sofrendo, lembra que Deus está com você. Se estiver se sentindo mal, lembra que Ele está com você. Está lutando contra o pecado? Ele está com você. A jornada está difícil, está dolorosa? Ele está com você e não é o fim. Ele sempre está conosco, independente do que nós estejamos passando. Por mais que não entendamos, por mais que, às vezes, a gente só consegue chorar, por mais que, às vezes, a gente só consegue ficar quietinho, Ele está entendendo, Ele está sondando os nossos corações e nós precisamos confiar. Essa é a palavra-chave. Deixar Ele dirigir. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Em 1 João 4,4 diz assim: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, aquele que está conosco, que é Jesus, é maior do que qualquer situação que nós podemos passar aqui nessa terra. E que durante os problemas, durante as situações, assim como Paulo, porque mesmo passando por tudo isso, ele ia encorajando as pessoas, e encorajando as igrejas que iam se formando. Ele não esmurecia, ele pegava o sofrimento e transformava em coisas para ensinar para as pessoas. Vocês, através das cartas, vocês estão vendo que eu estou sofrendo, que eu estou preso, mas sigam, continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Vão, levem a palavra, ministrem. Lá em Filipenses, no primeiro capítulo, fala assim, nos versículos 13 e 14, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, as pessoas viam o que estava acontecendo com ele, e mesmo acontecendo tudo aquilo, ele não estava desistindo e se enchiam de coragem para ir também e levar a palavra. A ousadia e o sofrimento dele impulsionaram outras pessoas a pregarem a palavra de Deus. Então, o que estava acontecendo com ele estava impactando a vida de outras pessoas. E essas pessoas também estavam levando a palavra. Então, que a nossa vida também impacte a vida de outras pessoas. Não o que nós fazemos ou o que nós achamos, mas a palavra de Deus.
que nós venhamos levar a palavra, compartilhar a palavra com as pessoas aonde nós formos, aonde tivermos oportunidade, e que o que estejamos vivendo, as pessoas vendo que nós estamos vencendo, vendo que apesar das dificuldades, nós estamos firmes na rocha, em Deus, que é o nosso firmamento. Nós não estamos desistindo, estamos confiando, e que as pessoas também venham se encher de coragem, se encher de fé, para que também venham levar a palavra e não venham desistir quando encontrarem o obstáculo. Assim como aconteceu aqui com Paulo, lá quando nós lemos em Atos 9, fala assim: este homem é meu instrumento. Então, que nós também sejamos instrumentos para a transformação da vida de outras pessoas. E que Deus vá nos ajudando, nos encorajando, nos fortalecendo, nos colocando de pé, para que nós venhamos continuar a nossa caminhada, o que nós precisamos fazer, para que o reino dele venha crescer, para que mais pessoas venham conhecer e para que a glória seja dada a ele. Não a nós, nem ao que fazemos, mas que toda a glória seja dada ao Senhor, através das nossas vidas, através dos nossos atos, através do que falamos, mas também através do que nós praticamos. Eu convido você a fazer uma reflexão sobre tudo isso que eu compartilhei aqui nessa noite. Nós vamos ter um momento de louvor e que você pare para pensar. Eu não vou pedir para levantar a mão quem está passando por algo, porque eu sei que todos passam por algo em algum momento. Em algum momento nós passamos por alguma coisa, se não estamos passando, já saímos vitoriosos, mas nós sabemos que outras coisas vão surgir, porque teremos lutas e aflições, mas também que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém?